Olá, tudo bem? Aqui é Manuel Messias mais uma vez. Vamos fazer esse vídeo aqui para divulgar um livro de Chico Xavier chamado Perante Jesus. Falaremos um pouco sobre reforma íntima. Espero que gostem. O livro Perante Jesus, psicografado por Chico Xavier, foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. É um livro publicado em 1990. Eu estou aqui com a primeira edição. Um livro bem bonito, capa azul, claro, com uma luz de fundo. Este livro tem a parte de trás com o mesmo desenho de capa. Essa edição aqui é a primeira edição de 1990, portanto o livro está ok. Este livro, Perante Jesus, nos convida a fazer uma reflexão do que é ser cristão de fato. Como que nós podemos, no nosso dia a dia, praticar os ensinamentos de Cristo. Ele nos convida, então, a fazer uma reforma íntima, olharmos para nós mesmos e deixarmos de lado nossas imperfeições e abraçar o propósito de Jesus, abraçar os ensinamentos de Jesus de fato, a todo momento. O autor, então, escreve vários capítulos, alguns citando passagens da Bíblia, fazendo uma reflexão do comportamento que nós devemos ter proposto por Jesus, sempre pautado pelo amor, pela piedade, caridade, indulgência, pela prática do bem. Em outros capítulos, o autor faz uma reflexão de situações cotidianas em que nós somos provocados, mas que nós devemos lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre e seguir tais ensinamentos no nosso dia a dia. Nós separamos aqui um capítulo que fala sobre ofensa. Como é que nós devemos nos comportar diante de uma situação em que o nosso irmão nos ofende? Então, iremos ler trechos do capítulo e rapidamente fazer um comentário sobre o que foi escrito pelo autor. Ele diz assim: em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. Ou seja, as ofensas são oportunidades que nós temos para que a gente possa exercer a nossa vida conectada a um plano espiritual e não simplesmente respondendo aos anseios pessoais, simplesmente tendo uma atitude pautada nas contingências cotidianas, nos problemas cotidianos, mas sim visando nossa vida maior, nossa vida em espírito. E continua o autor: é quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrar em desequilíbrio. Ou seja, quando nós somos ofendidos, naturalmente temos uma ação emotiva. Nossa emoção responde automaticamente a um estado de ofensa. E nós ficamos irritados e a tendência é a gente agir impensadamente. A gente fica sujeito ao processo de desequilíbrio. Então, quando nós somos ofendidos, nós temos a oportunidade de exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa compaixão com o próximo, a nossa atenção, a nossa brandura, para evitar cairmos na armadilha de responder com ofensa. E continua assim o autor: quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra. Os grandes casos de ofensa geralmente são de pessoas que fazem parte do nosso convívio, seja familiar, seja do trabalho, seja na escola. Então, são as pessoas que nós convivemos que em determinados momentos nos ofendem. Então, o autor não necessariamente se refere a uma ofensa física direta, mas as palavras, a ofensa com as palavras, que são mais corriqueiras, mais cotidianas, e geralmente nós revidamos com muita facilidade. Mas quando a gente consegue manter o equilíbrio, a gente consegue então manter a coesão e a harmonia do grupo, porque a gente não vai dar asas à violência recebida. E continua o autor, num contexto de ofensa, temos a possibilidade de ser quem conserva as rédeas da defesa íntima, de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria.
Ou seja, nós podemos ser aqueles que conseguem segurar as rédeas das nossas defesas íntimas, das nossas emoções, dos nossos instintos. Quando a gente é ofendido, a tendência é a gente agredir, responder ofensa com outra ofensa. Nós nos distanciamos das pessoas que ainda convivem, são amigas dessas reações espontâneas, dessas reações instantâneas e inconvenientes que acaba levando à injúria, à violência e à ofensa. Ainda o autor nos diz que diante de uma ofensa, temos a oportunidade de ser quem efetivamente pode auxiliar o ofensor, através da bondade, do entendimento, com que ele acolhe as agressões. Ou seja, quando nós mantemos a nossa calma, nossa serenidade, nossa compreensão, propomos um diálogo mais sereno, também a gente vai poder acolher o agressor. E certamente esse agressor vai se desarmar, vai entrar em harmonia novamente, provavelmente vai entrar em reequilíbrio o mais rápido possível. É claro que cada caso é um caso, mas a nossa ação de não revidar a ofensa vai possibilitar o outro, vai neutralizá-lo na verdade, né? de manter essa ofensa, já que a gente não está respondendo à altura daquela proposta de agressão. E, finalmente, o autor conclui sobre essa questão do contexto da ofensa, que ela será a oportunidade para que nós sejamos quem, por fim, consegue beneficiar-se, resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. Ou seja, quem ganha somos nós. Nosso coração vai estar calmo, tranquilo, sereno, não vamos ser vítimas da ira, não vamos dar abertura para a violência. E quando nós respondemos a um ato de violência com outro ato de violência, nós também entramos em desequilíbrio, e abrindo a porta do desequilíbrio, a gente também pode abrir a passagem para a entrada da violência nesse contexto de conflito cotidiano. Então, esse é um dos trechos em que Emmanuel faz uma reflexão do dia a dia, mas que é muito importante para a gente parar e pensar, porque como que Jesus agiria nesse contexto de ofensa? Então nós sabemos que Jesus não responde a ofensa com ofensa. Ele nos fala, por exemplo, que devemos perdoar 70 vezes 7. A verdade é perdoar sempre. Com a atitude do perdão, nós estaremos de fato vivendo na perspectiva da espiritualidade, porque Jesus veio nos ensinar que devemos amar a nós, devemos amar ao próximo como nós nos amamos, devemos amar Deus sobre todas as coisas, devemos ser caridosos, indulgentes, justos, devemos ser bons para o próximo. Todos esses ensinamentos, na verdade, têm como objetivo o plano futuro, a nossa vida espiritual, porque nós estamos aqui só de passagem. E para que a gente possa chegar no plano espiritual bem, aptos, preparados a viver junto dos bons espíritos, a viver próximo de Deus, é preciso que nós aprendamos a reconhecer os nossos defeitos e superar os nossos defeitos. Quando a gente é vítima de uma ofensa, devemos pensar que o ofensor está passando por um problema, está passando por uma crise, está passando por tribulações, está em desequilíbrio espiritual, emocional, mas que esse agressor, ele chegará a um estado de lucidez, de serenidade, porque a evolução ela é contínua. Então devemos ter indulgência, aceitar o outro com as suas imperfeições, não revidar as ofensas, perdoar. Só assim a gente vai conseguir conviver aqui já num mundo melhor. É preciso fazer essa reforma íntima, então, perante Jesus. É preciso que Jesus entre em nosso coração. É preciso que nós cultivamos o amor dentro de nós, porque Deus já nos criou com amor interno. Cabe a nós descobrir esse amor. E Jesus é que nos ensinou o caminho. Quando ele diz assim: como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Portanto, o amor é o caminho. Esse é o ensinamento de Jesus. Bom, vou ficando por aqui. Foi só uma apresentação rápida do livro. Quem tiver interesse pode comprá-lo. Vou deixar o link para vocês. É um livro curto, mas com muitas propostas reflexivas sobre
a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus e a forma de aplicá-lo no nosso dia a dia. Quem gostou desse vídeo, por favor, dê seu like, repasse a seus amigos, se inscreva no canal, para que possa atingir o maior número possível de pessoas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Fiquem bem, fiquem sempre com Deus. Que assim seja. Obrigado.